E é muito bom te receber aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Amém? Pastor Toninho é um irmão abençoadíssimo que o Senhor Jesus nos presenteou aqui na nossa comunidade. E nós vamos orar por ele. Glória a Deus. Nós vamos orar para que ele possa ser abundantemente usado. E que o Senhor possa fazer com que a gente, através dele, tenha experiência com Jesus. Amém? Então, uma vez mais, põe a sua mão aqui para frente, vamos orar pelo irmão Toninho. Senhor, muito obrigado pela vida do nosso querido pastor. Que ele possa hoje, ó Deus, ser usado mais uma vez pelo Senhor, a fim de que o Senhor se revele a nós. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Lá em João, capítulo 6, a partir do verso 16, nós vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, vamos compartilhar essa mensagem do coração de Deus para nós hoje, em nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 16 a 21. Esse texto fala por que Jesus permite a tempestade e o sofrimento em nossas vidas. Qual é o propósito do sofrimento? Qual é o propósito da tempestade? Quais são as lições que Deus quer trazer para o seu coração quando Ele permite que você passe por um problema, por uma tormenta muito grande na sua vida? Então vamos aprender com Jesus os motivos das tempestades nas nossas vidas. Então vamos ler a palavra e vamos expor esse texto e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração hoje, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, que já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que fale conosco, pode se sentar. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, pela tua igreja, pelo teu Santo Espírito. E pedimos agora que tu venhas falar ao nosso coração. O Senhor venha falar comigo, o Senhor venha perdoar o nosso pecado, repreender todo o mal e tirar todo e qualquer impedimento que atrapalhe esse momento de ouvir a tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração e nos faz entender quais são as lições que o Senhor quer nos ensinar na tempestade e no sofrimento. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que você já passou por algum problema muito sério na sua vida, muita dor, sofrimento, perda, tempestade, tormenta. Eu creio que muita gente passa por isso. Agora, por que Jesus permite sofrimento em nossas vidas e por que Ele permite a tempestade? Se você analisar o texto aqui, essa tempestade aqui está narrada em João, Marcos e Mateus. E quando nós analisamos esse texto à luz desses evangelhos, nós aprendemos lá em Mateus 14, verso 15, 22 ali, que compeliu Jesus os seus discípulos para embarcar e irem para o mar. Essa palavra compelir significa forçar, empurrar, obrigar pela força, sobre ameaça. A Bíblia diz que Jesus os obrigou a embarcar para atravessar o mar, e Jesus sabia que viria ali uma grande tempestade. Jesus os empurrou para o meio do mar, sozinhos. Talvez eles estavam relutando: não vamos sozinhos, não, vamos te esperar, não, podem ir. E Jesus os empurrou e falou: vão. E eles foram e passaram por uma tormenta muito grande, à noite, né? O mar revolto.
Por que Jesus fez isso com os seus discípulos? Eu quero falar algumas mensagens, algumas lições que esse texto ensina para nós. Primeiro, é porque tempestade serve para aquecer o coração da gente. A Bíblia diz lá em Marcos 6, 52, que o coração dos discípulos estava endurecidos. Esse milagre aqui de Jesus andando sobre o mar está no contexto da multiplicação dos pães e os peixes. Jesus havia multiplicado os pães e os peixes, mas os discípulos ainda não entendiam a lição. E eles queriam fazer de Jesus um rei político, talvez o ministro da fazenda, porque ele multiplicava pães e peixes. Mas Jesus queria que aqueles discípulos tivessem uma experiência marcante, prática com Jesus. Então Jesus, ele te leva para uma tempestade, ele permite um sofrimento na sua vida, para que você, através desse acontecimento, você tenha uma experiência com Deus, que possa marcar a sua vida para sempre. Tem muita gente que precisa ter uma experiência com Deus. Para eles, Jesus era apenas aquele que fazia milagres, que resolvia alguns problemas da fome, da economia, do dinheiro. E tem gente que até hoje acha que Jesus é só para isso, para curar, para dar prosperidade, casamento, emprego. Mas Jesus não é meio de ter nada, Jesus é o fim de todas as coisas. Jesus não veio para satisfazer capricho de ninguém. Jesus veio para ser Deus da sua vida e para mudar a sua história. Então os discípulos, eles viram o milagre dos pães e peixes e eles continuaram no mesmo estilo de vida. Aí o Senhor falou, tá bom, já que o milagre dos pães e peixes não foi suficiente, então eu vou mandar vocês para a tempestade, ver se resolve. E vocês vão ali aprender quem sou eu. Deus, Ele quer se revelar na tempestade, no deserto, na aflição, na angústia e na luta. É o melhor lugar para Deus se manifestar, é na tempestade, é no sofrimento, é na agonia. Então aqueles discípulos precisavam entender que Jesus não é um negócio, que Jesus não é meio de vida, que Jesus não é um meio de tirar proveito, ou um meio de receber uma bênção aqui ou acolá. Eles precisavam de sair da teoria e ir para a prática. Às vezes você está no meio da tempestade, achando que Deus está ali porque Ele quer aproveitar de você. Nada disso. Tempestade revela o amor de Deus. É o prelúdio de uma grande transformação da sua vida. Sofrimento é porque Deus quer que você o conheça e saiba quem Ele é. Ele é muito mais do que você imagina e Ele quer superar todas as suas expectativas. Foi naquela tempestade que Deus mudou a vida dos seus discípulos. Foi ali que eles tomaram a maior posição de suas vidas. E no desenrolar desse texto, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, em primeiro lugar, Jesus queria que eles tivessem uma grande experiência marcante com Ele. Deus quer que você tenha uma experiência profunda com Ele, que vai mudar toda a sua história. E nunca mais você vai ser o mesmo. Aqueles discípulos, depois dessa tempestade, nunca mais eles foram os mesmos. O segundo motivo é que Jesus, Ele quer não apenas tirar você da teoria e levar para a prática, Ele quer exercitar a sua fé. Olha só em Marcos capítulo 6, 48, a palavra de Deus fala que Jesus, vendo-os com muita dificuldade a remar. Aqueles discípulos eram pescadores acostumados no mar, mas naquele momento da tempestade, eles estavam com muita dificuldade e eles nunca tinham remado tanto na vida como naquele momento. Eles estavam exercitando, remando, lutando. A tempestade serve para exercitar a sua fé. São aquelas pessoas que estão orando pouco, jejuando pouco, são pessoas tão frias, indiferentes. E na tempestade você começa a orar, jejuar, frequentar a igreja, fazer vigília, você não perde um culto, você começa a consagrar mais a sua vida. Então, na tempestade, Deus começa a levá-lo a movimentar. Quando você está muito parado, muito assim, indiferente, frio,
Deus manda uma tempestade para você começar a remar, para você exercitar, começar a ler mais a palavra de Deus, orar, levar Deus a sério, parar de brincadeira, acabar com a religiosidade e dar um basta em toda a frieza da sua vida espiritual. Aqueles discípulos nunca remaram tanto na vida deles. E tempestade serve para isso, exercitar a nossa fé. Vai fazer você mexer e sair do lugar. Você está muito parado, você está muito quieto, está muito acomodado, está muito devagar, está muito baixo, tem que levantar, tem que ir mais alto, tem que ir mais depressa, tem que ir mais longe. Então Deus permite a tempestade e o sofrimento para isso. Primeiro, para que você tenha uma experiência prática com Deus, para mudar a sua vida, exercitar a sua fé. E terceiro, renovar a sua esperança em Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 6, 17, que é o mesmo contexto desse texto, que diz assim: tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. A palavra de Deus fala Jesus ainda. Essa palavra ainda quer dizer esperança. Jesus ainda não viera, mas ele viria. Quem escreveu aqui foi João, o apóstolo amado, a pessoa que mais tinha intimidade com Jesus, e esse livro da Bíblia, João, foi o último livro da Bíblia a ser escrito. João estava velhinho quando escreveu aqui o Evangelho, ele já tinha escrevido Apocalipse, 1º, 2º, 3º João, agora escreve o Evangelho, e nesse texto ele fala assim: Jesus ainda, não viera ter com eles, mas João sabia que Jesus viria. Isso é esperança. É quando alguém pergunta assim: já casou? Não. Não é assim que responde. Se não casou? Ainda não, mas eu vou casar. Ainda é esperança, amém? Já foi curado? Ainda não, mas se Deus quiser, serei curado. Ainda é você crer que Deus vai abençoar a sua vida. Ainda é colocar não um ponto final, mas uma vírgula na sua vida. Deus, Ele quer restaurar a sua esperança em Jesus. Ele quer animar o seu coração para você aprender a confiar nele e esperar somente nele. Amém? Quem escreveu isso aqui estava lá no meio do barco, lá, né? Ele falou: Jesus ainda não vier, ainda. Mas João falava assim no coração: mas ele vem. Quero falar para você uma coisa: Jesus não está demorando, está caprichando. Ele ainda não veio, mas ele vem. Ele está chegando, amém? À noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. De repente está na madrugada. É escuro, mas amanhã está chegando. Da alegria da presença de Deus. Então Jesus, Ele permite o sofrimento, a tempestade. Primeiro, para que você tenha experiência com Ele. Segundo, que você possa exercitar a sua fé. E terceiro, para restaurar a sua esperança em Deus. Em quarto lugar, Jesus permite a tempestade na sua vida para surpreender você. A Bíblia diz que os discípulos foram surpreendidos por aquilo que Jesus podia fazer e quem Ele é. A palavra de Deus diz, João 6,19, que eles viram Jesus andando sobre o mar. Que surpresa espetacular! Jesus andando sobre o mar revolto tranquilamente, porque Ele é Senhor da terra, do ar, do fogo e do mar. Jesus é Senhor do universo, e eles foram surpreendidos. Esse Jesus é Deus. Ele fala para o mar se aquietar, e o mar se aquieta. Ele manda o vento parar, o vento para. Ele apaga o fogo, ele destrói Jericó, cair por terra, e ele fecha a boca dos leões, ele abre o mar vermelho, ele é o Senhor da glória. Eles foram surpreendidos, e eles viram Jesus andando sobre o mar. Jesus, Ele quer surpreender você e te mostrar na tempestade que Ele age, como você nunca viu, que Ele é muito mais do que você imagina, Ele é mais poderoso do que você pensa. Ele supera toda e qualquer expectativa. Jesus queria mostrar para os discípulos que Ele anda no meio da tempestade, que Ele tem poder sobre a tempestade, que Ele é maior do que qualquer tempestade. Então a tempestade serve para mostrar quem é o nosso Deus.
O sofrimento é para que você entenda que Deus está acima de qualquer dor, de qualquer perda. Jesus mostrou para os seus discípulos que Ele tem poder sobre a tempestade, a dor, sofrimento e qualquer coisa. Jesus fez com que eles pudessem ver a mão de Deus sobre a vida deles. A tempestade, ela serve para que você entenda que a mão de Deus está sobre nós. Que quando Deus coloca a mão, Ele abençoa. A palavra de Deus diz que o Senhor estendeu a mão para Pedro, estendeu a mão para os discípulos, eles viram a mão de Deus. Quando a tempestade vem, Deus vai surpreender você. Você vai ver a mão de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Quem Deus é, para aumentar a sua fé, para aumentar a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus, seu conhecimento de Deus. A tempestade serve para que você veja a intervenção de Deus, uma intervenção imediata. Jesus interveio e disse: não temas, sou eu. Jesus está dizendo para você na tempestade para não temer, porque Ele está no meio da tempestade. Ele não veio ainda, mas está vindo. Ele está permitindo aquele momento para você aprender lições extraordinárias. Amém? Jesus, Ele te deixa na tempestade, depois Ele te busca na tempestade. Amém? Primeira vez que eu levei meu filho para a escola, pequenininho, eu o deixei na escola. E ele ficou chorando na escola. Eu virei as costas e fui embora. E o deixei. Mas eu deixei sabendo que ele precisava da escola, que eu voltaria para buscá-lo mais tarde. É assim que Deus faz. Ele te deixa na escola, você chora, ele vira as costas. Mas ele sabe que aquela escola da tempestade, qualquer outra escola da vida, vai te fazer bem, vai te fazer crescer. Você vai aprender, depois ele te busca. Então Deus não nos abandona na tempestade. Ele nos deixa por um momento para aprender essas lições extraordinárias. E nós precisamos disso, irmãos. Senão a gente acomoda, se acovarda, para e começa a entrar na religiosidade, do descompromisso, do mundanismo, liberalismo, ritualismo, indiferença, frieza, pecado. Pessoas se tornam crentes piores do que os descrentes. Na faculdade, escola, trabalho, mau testemunho, família, relacionamento, namoro e tal. E aqueles que estão na igreja, mas não fazem nada, não tem diferença. Então, quando Deus te vê apático ali, é totalmente esquenta-banco, apenas um telespectador, você precisa de uma balançada para sair da mesmice. É para isso que a tempestade serve, para mexer com você, para você sair do lugar. Está muito parado. Então, os discípulos, eles foram surpreendidos por Jesus. Em quinto lugar, a tempestade serve, presta atenção, não apenas para Deus surpreender você, mostrando quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele é capaz, mas a tempestade serve para você surpreender-se com você mesmo. Que você pode fazer muita coisa na tempestade. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas e ele ficou maravilhado, falou, não só Jesus pode, mas eu também posso e eu vou ter com ele. E Pedro andou sobre as águas. Você vai observar que na tempestade você pode muito mais do que você imagina. Você foi criado para voar, para ser águia, para enfrentar obstáculos. Você foi criado para isso. Um dia eu estava andando num navio e parece que veio uma tempestade. Eu fiquei no navio e o mar à noite dá medo, irmãos, quando vem as ondas altas e tal. E eu falei com o rapaz, vamos voltar, porque a situação aqui não está brincadeira, não. Muitas ondas altíssimas estão vindo ao nosso encontro. Ele falou assim, esse navio foi feito para isso. Esse barco aqui que eu tenho foi feito para enfrentar isso aí mesmo. Não vão correr, não. Vão enfrentar, você vai ver como é que funciona. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Quando as ondas vierem ao seu encontro, você pode ter certeza, Deus não permitirá que venha sobre você provação, tentação que não for humana, porque Ele proverá livramento. Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe o que você aguenta.
Você foi preparado para enfrentar altas ondas, altíssimas ondas, porque Deus te fez e te criou, e Ele sabe do que você é capaz nele. É igual Paulo, posso tudo naquele que me fortalece. Esse tudo aí não é só prosperidade, não é aflição, perseguição, fome, nudez e até humilhação também. E ele falou, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso tudo. Eu posso ser honrado, desonrado, perseguido, humilhado. Eu posso ser abençoado. Eu posso tudo. Escassez, fome, abundância. É isso que o cristianismo faz. Ele te prepara muito mais para a guerra do que para a paz, para enfrentar qualquer coisa. Está vindo muitas ondas, dificuldade, rapaz, é uma atrás da outra. Você foi preparado, criado por Deus para enfrentar. Em nome de Jesus. Por isso que Davi falou, com meu Deus, eu desbarato o quê? Exércitos. Com meu Deus, eu salto muralhas. O Senhor adestra as minhas mãos para a guerra. Jesus adestra as suas mãos para a guerra, para a luta, para enfrentar e não para correr. A Bíblia fala que Davi e Golias, alguns acham que foi Golias que partiu para cima de Davi, mas se você vê aquilo lá, o texto fala que quem partiu para cima, quem começou, quem que tomou a iniciativa de guerra foi Davi. Foi Davi que partiu para cima do Golias. Você vem a mim em nome, com várias espadas e varapaus, né? Espada e tal, escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor, a quem você está afrontando. Saberá todo Israel que existe um Deus que cuida de nós. Vou cortar a sua cabeça e vou dar as aves do céu. Querido, a tempestade serve para você ver quem você é em Jesus. O Espírito Santo, como Ele fortalece na hora da tristeza. Na angústia você clama, o Senhor ouve e atende o nosso clamor e nos livra de todas as tribulações. Nós temos um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Tempestade é bom para isso, para você começar a aprender, ver quem Deus é e mudar até a sua oração, mudar o seu comportamento, o seu ministério e mudar a sua vida espiritual num todo. Você acha que certas orações na Bíblia, elas foram feitas de qualquer maneira? Não, foi depois de grandes experiências com Deus. Você acha que Josué pediu para o sol parar? É porque ele foi treinado, ele sabia que Deus podia fazer o sol parar, ele sabia que Deus podia parar o universo inteiro. Abraão, quando sacrificou seu filho, foi sacrificar, no coração sacrificou, ele sabia que Deus podia, das cinzas, ressuscitar o filho dele. Essas orações, essas experiências com Deus, elas são formadas na fornalha, na luta. Então Deus está treinando você. De acordo com o seu ministério, o seu chamado, o treinamento será maior. Deus está treinando você. Jesus estava treinando os seus discípulos. Eles não podiam sair daquela tempestade da mesma maneira. E geralmente a gente sai muito melhor, muito mais próximo de Deus, mais quebrantado e mais humilde de coração. E sabe que tudo é dele e para ele, porque tudo é, né? São todas as coisas, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tempestade é bom para humilhar a gente, para a gente deixar de ser vaidoso, arrogante, achando que a gente faz muita coisa. Se Deus não operar, meu irmão, não acontece nada, toda honra e glória é só do Senhor. Tempestade serve para isso. Tempestade, em sexto lugar, ela serve para você tomar uma decisão, a decisão mais importante da sua vida. A Bíblia diz que os discípulos, na tempestade, eles tomaram uma grande decisão. E sabe qual foi? Mateus 14, 33, fala assim: e os que estavam no barco adoraram a Jesus. Uma decisão de adorar Jesus. E não apenas isso, eles fizeram uma profissão de fé. Disseram assim: verdadeiramente é o Filho de Deus. E nós decidimos adorá-lo. Até então, ele não tinha feito isso não. Multiplicou pães e peixes, tá, ele vai ser rei
político, esse aí não deixa ninguém passar fome, ele faz milagre e tal. Aí o Senhor falou, você está achando que eu sou só isso, né? Então vai para o meio do mar, no meio do sofrimento, vocês vão ver quem eu sou. O Senhor é Deus. O Senhor é o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, o Messias. A salvação que a gente tanto aguardava. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então você precisa entender que Deus te manda para uma tempestade, para que você entenda que você precisa ter uma decisão ao lado de Jesus e fazer dele o Senhor da sua vida, e adorá-lo, e se entregar a Ele de todo o seu coração, como você nunca fez. É por isso que tem muita gente que tem que ir para a tempestade, porque lá ele volta convertido, ele volta outra pessoa. Porque ele sabe que com Deus não se brinca. A vida cristã é tudo ou nada, ajunta ou espalha, ama ou odeia, segue e persegue. Foi o próprio Cristo que falou isso. Aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que não renuncia a tudo que tem não pode me seguir. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não pode ser meu discípulo. E aquele que não abandonar tudo que tem não pode me seguir. Aquele que pega no arado, olha para trás, não pode ser meu discípulo. Então, meu irmão, com Jesus não se brinca. Você precisa tomar uma decisão de conversão, de arrependimento, de entrega. E falar, Jesus, o Senhor é meu Salvador, eu te adoro, tu és o meu Deus. O Senhor, o único Deus da minha vida. Agora eles falam, não sei quem tu és. O Filho do Deus vivo. Não é religião, não é brincadeira, não é um negócio assim, qualquer. Nós estamos mexendo com Deus. Deus está no negócio, irmão. Amém? Deus está no meio de nós, amém? Você crê nisso? Então, você vai tomar a decisão mais importante da sua vida. Cedo ou mais tarde, você tem que tomar essa decisão. Do contrário, você não vai permanecer, meu querido. Você não pode ser 99% crente. Aquele 1% o diabo vai acabar com você. 100%. Em último lugar, para a gente encerrar esse texto, 7 lições sobre o sofrimento, a tempestade que Deus quer nos conceder. A última lição do texto, não que só tenha 7, são muitas, né, mas eu tirei 7 aqui para hoje. Olha só, aconteceu em João 6, 20, 21 e 27. Olha lá, aliás, 6, 21, 20 e 21. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Olha que bênção. A Bíblia diz que logo, imediatamente. A palavra de Deus diz que Jesus permitiu a tempestade para que eles pudessem dar um novo ritmo ao ministério. Logo chegaram ao destino, logo eles chegaram onde deveriam de chegar. Você precisa chegar aonde Deus quer que você chegue, mais rápido. Não perca o foco da sua vida, o propósito, a direção, mais velocidade. Tempestade serve para mandar para o espaço toda palha, engano e fortalecer os verdadeiros sonhos de Deus. Tempestade, na verdade, vai te fazer chegar mais rápido ao seu destino, conforme a vontade de Deus. Logo o barco chegou ao destino. Com Jesus no barco, a gente logo chega onde Deus quer. E quero te encerrar dizendo uma frase para você nunca esquecer na sua vida. Qualquer sucesso fora da vontade de Deus é fracasso. Dá para repetir? Qualquer sucesso fora da vontade de Deus é fracasso. Eles chegaram ao seu destino. Eles chegaram onde Deus queria que eles chegassem. Eles não chegaram em qualquer lugar. Eles chegaram onde Jesus queria. Querido, Deus quer que você chegue a algum lugar. Realize os sonhos de Deus. Pare de orar como criança na fé. Ah, Jesus abençoa meus sonhos, abençoa os meus projetos. Isso é oração de gente que está engatinhando. Você tem que parar de engatinhar. A oração é o seguinte, Jesus, eu quero realizar os teus sonhos. O Senhor tem sonhos para mim.
Eu não quero ser bem-sucedido em algo que não é da tua vontade, vai ser um fracasso. E é por isso que Deus permite tempestade para mudar a nossa vida, para tirar a arrogância, a petulância, a vaidade. Porque na tempestade você vê quem você é muito limitado, muito frágil. Qualquer onda te derruba, qualquer vento acaba com você e você afunda, naufraga. Mas com Jesus, você não afunda, meu querido. É Jesus no barco que faz a diferença. Na tempestade ele chega junto, ele compra a sua briga. A tempestade é boa também para varrer da sua vida todos os amigos falsos. Tempestade é muito bom para você saber quem gosta de você de verdade, não vai te abandonar. Jesus não os abandonou, porque Jesus era um amigo verdadeiro. Não é qualquer pessoa que vem na tempestade ao nosso encontro, tem que ser amigo. Aí já vem a oitava lição, né? Tempestade serve para limpar da sua agenda todos os falsos amigos, porque eles não chegam perto de você na tribulação, eles te abandonam. Tempestade é bom para isso. Deus dá uma varredura de uma vez só, uma paulada só, ele arrebenta com tanta gente falsa, tanta hiena. Porque as hienas, os traidores, os falsos amigos, eles não ficam perto da gente na dor, na perda, na tempestade. Graças a Deus que Jesus limpa a nossa vida, amém? Que você possa chegar logo ao seu destino em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Quero contar-lhes uma ilustração que aconteceu na África. O missionário chegou para aquela igreja e no culto da manhã ele falou assim: irmãos, nós vamos fazer uma oferta preciosa à noite para Deus. Cada um vai trazer para Deus aquilo que mais valoroso você tem. Aquela tribo, eles não tinham dinheiro, aquele lugar, eles contribuíam com aquilo que eles plantavam, aquilo que eles criavam. Então, à noite as pessoas levaram, alguém pegou lá e falou: a maior galinha, a galinha mais gorda, a galinha mais bonita, eu trouxe para a oferta a Deus. O outro trouxe lá uma mandioca, o outro trouxe lá uma farinha, cada um trouxe uma coisa, um peixe. Eu peguei um peixe, esse é o peixe que eu estou consagrando para Deus, e assim foi. E fez uma fila. Só que no final da fila tinha um irmãozinho lá com um balai, só que um balai vazio. E o pessoal começou a olhar aquele balai, e ninguém entendeu se ele ia levar o balai. Será que deu o melhor balai que ele trouxe? Só que quando chegou a vez dele, ele colocou o balai, entrou dentro do balai e falou assim: o que eu tenho de mais precioso é minha vida, eu entrego para Jesus 100%, para Deus fazer o que Ele quiser. Ô meu irmão, a tempestade serve para que você se entregue por inteiro a Jesus, porque você vai amar o Senhor e saber que Ele ama você mais do que tudo, que Ele não te abandona, não trai, não entrega para o inimigo, não negocia a nossa vida, não abandona em lugar nenhum. Ele quer conquistar o seu coração, mostrar que Ele é seu amigo verdadeiro, é o Senhor da sua vida, é o seu Salvador. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade, de coração, não de qualquer maneira, e que ofereça o melhor para Deus, e o melhor para Deus é a sua vida. É por isso que Ele fala lá: filho meu, dai-me o teu coração. O que Deus mais quer é o seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, falar com Deus. Ó Deus, nós queremos te louvar nessa noite, desse dia. Te louvar, Pai, porque o Senhor é o Deus forte, o Deus todo-poderoso, o Deus alfa e ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o Deus criador e sustentador do universo, o Deus soberano, o Deus que reina e reinará para sempre. Obrigado porque o Senhor tem um povo, e esse povo não será confundido. Obrigado porque o Senhor não desiste da tua igreja. Obrigado porque o Senhor nos envia para o meio das tempestades, tufões, furacões, os tornados da vida. Mas é porque o Senhor nos criou para enfrentar tudo isso em teu nome.
Obrigado porque no meio da tempestade a gente tem um encontro contigo, a gente sabe quem o Senhor é, a gente vê o teu poder, a tua graça, o Senhor nos surpreende. E nós aprendemos o que nós podemos fazer também. Muito obrigado que na tempestade, Senhor, a gente fica mais humilde, mais dependente. Obrigado que na tempestade o Senhor restaura a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor acalma o mar e o vento. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. E o Senhor está acima de qualquer perda, qualquer frustração e qualquer dor. Que nessa noite o Senhor venha curar, restaurar, reanimar, levantar, salvar, reconciliar. Abençoar o teu povo. Despertar cada coração. E fazer uma obra poderosa em cada vida que está aqui. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão ouvindo talvez pela internet, pela televisão. Que o Senhor toque cada coração agora e visita cada lar. Que o Senhor repreenda o inimigo em nome de Jesus. Que o Senhor venha nessa noite frustrar os desígnios de Satanás em nome de Jesus. Que na dor possamos ter uma experiência que venha mudar toda a nossa história. Que jamais sejamos os mesmos, assim como seus discípulos, jamais eles foram os mesmos depois daquele acontecimento. Saíram de lá renovados, saíram de lá maravilhados, saíram de lá mais crentes, mais humildes, mais servos e mais apaixonados contigo. Senhor, abençoe essa igreja, abençoe esse culto da palavra. Abençoe esses irmãos do louvor, da adoração, essa equipe, essas famílias que estão aqui, Deus. Que o Senhor venha abençoar essa reunião, em nome de Jesus. Livra-nos de qualquer retaliação, leva-nos em paz para casa. Livra dos inimigos, homens maus, de demônios. Livra de qualquer cilada, armadilha contra nós. Livra da queda, da vergonha. Livra, Senhor Deus, de toda maldição. E abençoa o teu povo com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestes, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Pode sentar, meu querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus.